Olá, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula dessa unidade 1, do nosso curso de matemática, ok? Eu sou o professor Jean Nobre de matemática e juntos nós estaremos aqui para estudarmos um novo conteúdo nessa nossa aula. Aí está, a aula de número 1, nós iremos abordar as sequências. Aí está o objeto de conhecimento, O detalhamento é a definição e conceitos iniciais sobre sequências numéricas. Tudo bem? Então, vamos aí iniciar o conteúdo da nossa aula. Muito bem, pessoal. Vamos iniciar esse conteúdo falando sobre as sequências numéricas, ok? Para a gente começar a estudar as permutações, as probabilidades que nós veremos nas próximas unidades, a gente precisa trabalhar a sequência numérica. Mais especificamente nessa unidade número 1, onde nós estudaremos as progressões, tanto aritmética quanto geométricas, tá? A gente precisa entender o que é uma sequência numérica, tá bom? Então acompanha comigo aí na cartela a definição de uma sequência numérica. Então nós temos aqui é uma lista formada por números que possuem uma ordem. Okay? Então, a sequência numérica é uma lista numérica e essa lista ela possui uma ordem. E essa ordem geralmente é bem definida. Uma sequência contém o que conhecemos como lei de formação. Ok? Então, uma sequência ela vai ter ali uma lei de formação, ou seja, é um critério que vai definir aquela sequência. Tá? É isso que ele chama de lei de formação, é um critério, é uma lógica que existe por trás de determinada sequência numérica. Ok? O que nos permite encontrar os próximos termos, olha só, os próximos termos. Isso aqui nós veremos bastante nas progressões aritmética e geométrica, tá? Por exemplo, podemos montar a sequência formada pelos números pares em ordem crescente. Ok? Então nós temos aqui os números pares, começando aqui do 0. 0, 2, 4, 6. Observem que a partir do 2 nós temos todos os números pares, E esses números eles estão em ordem crescente, não é verdade? Então observem que aqui existe o que ele chamou de lei de formação, Qual é a lei de formação nesse caso aqui? É que os números precisam ser pares. Foi uma condição que foi colocada. Olha, eu quero formar uma sequência numérica em que, nessa sequência, os números sejam pares, tá? Então, eu posso ter uma sequência aqui infinita de números pares, tá? Observa que essa sequência é uma sequência que está em ordem crescente, que foi uma outra condição colocada na lei que foi dada aqui, tá? Então, são números pares de forma crescente. Essa é a lei que foi estabelecida aqui para a gente formar essa sequência numérica. Bacana? Tranquilo até aí, Vamos seguindo então? A sequência dos números múltiplos de 10. Então veja, eu já tenho aqui uma outra lei de formação. Agora ele já quer que a gente forme uma sequência numérica com os múltiplos de 10. Quais são os múltiplos de 10? São todos aqueles números que você vai somando sempre mais 10. Olha só, eu tenho 10, 10 mais 10 é igual a 20, 20 mais 10, 30, 30 mais 10, 40, E assim por diante. Ok? Uma sequência pode ser finita ou infinita, dependendo da quantidade de elementos que ela possui. Ela também pode ser crescente, decrescente, oscilante ou constante. Daqui a pouco eu vou já mostrar para vocês alguns exemplos, de sequências numéricas
crescentes, decrescentes, constantes, oscilantes, tá? Para a gente observar como esses números se comportam, tá? Porque além de nós termos sequências numéricas finitas ou infinitas, nós também temos sequências que podem ser de números crescentes, decrescentes, né? Constantes ou oscilantes. A gente vai ver a definição de cada uma desses termos, né? Separadamente daqui a pouco. Então, vamos seguindo aqui. Então, essas sequências, elas podem ser classificadas como progressões aritméticas ou progressões geométricas, tá certo? Vamos seguindo aqui com mais algumas definições e logo nós passaremos para alguns exemplos. Então, nós conhecemos como sequência numérica qualquer sequência formada por números. Claro, né? É uma sequência numérica, precisa ser formada por números. Geralmente demonstramos as sequências fazendo uma lista de seus termos entre parênteses e separados por vírgula. É isso aqui que ele está falando. Ó. Então eu coloco aqui um parêntese, né? E aí eu começo a minha sequência. 0, 3, 9, 12, né? Então veja que eu construí aqui uma sequência numérica, né? Infinita, porque essa sequência ela pode seguir infinitamente, tá? E observa que nós temos aqui uma sequência que aparentemente não foi colocada nenhuma lei. Eu apenas escrevi os números de forma crescente, né? Mas a gente não consegue concluir que é uma sequência somente de números ímpares, né? Até porque eu tenho o número 12 aqui, que é par, né? Então, sempre que a gente for construir uma sequência numérica, a gente vai construir de acordo com a condição que for colocada, tá certo? E aí, pessoal, vamos aqui ao nosso cenário para a gente fazer algumas observações, tá? Vejam que quando nós iniciarmos propriamente o conteúdo de progressões aritméticas e geométricas, a gente vai falar muito em termos A1, A2, AN, tá? Porque quando nós trabalharmos o cálculo das progressões, a gente vai usar lá na fórmula essas nomenclaturas. A1, A2, quem é o próximo termo, quem é a razão, tudo isso nós vamos ver. Então a gente precisa se familiarizar com essas expressões, ok? Então nós temos aqui, ó, alguns exemplos, tá? Eu tenho aqui uma sequência, A1, A2, A3. Esse AN que ele se refere significa que pode ser qualquer número. Então começa ali com A1, A2, A3, que é o terceiro termo, quarto termo, até infinitos termos que eu quiser. Então veja, A1 é o primeiro termo da sequência, A2, segundo termo, A3, terceiro termo da sequência. E o AN nós chamamos de enésimo termo da sequência. Por que enésimo? Porque pode ser qualquer valor ali que a gente arbitrar, tá bom? E aí, essas sequências numéricas, nós temos vários exemplos no nosso dia a dia. Você certamente já viu no seu cotidiano essas sequências. Você pode nunca ter estudado na vida o que é uma progressão geométrica, o que é uma progressão aritmética, mas você certamente sabe identificar uma sequência de números, né? E aí nós temos aqui, ó, um exemplo interessante que é o dominó, né? Você pode não saber jogar dominó, mas você já viu uma pedra de dominó. Então você sabe, né, que uma pedra de dominó ela é formada por esses pontos, né? Os pontinhos pretos aí. E aqui nós temos uma pedra que tem 12 pontos. Ou seja, temos uma carroça aí de 12, né? Eu não sou muito bom em dominó, mas acredito que seja essa a expressão. Então sempre começa aqui com a carroça, né, de 12. E observa que eu tenho 6 pontos na parte de cima, né, da pedra e 6 pontos ali na parte de baixo. Isso significa que quando nós estivermos jogando ali o dominó, a gente vai precisar contar esses pontos.
Cada ponto ali representa um número. Então, nesse caso aqui, né, nós temos 6 e 6, que vai dar 12. Agora, observa como que essa sequência ela se comporta. Vamos ver a próxima pedra? Vamos ver a próxima pedra agora também. 4. E pode jogar a próxima. Tá aí, ó. Então, nós temos, olhando somente a parte de cima, né, do meio para cima ali da pedra. Vocês conseguem identificar uma sequência numérica aí? Conseguem? Acho que sim, né? Então começa ali com 6, depois evolui para 5, 4 e 3. Então vocês já entenderam a lógica dessa sequência numérica, né? É uma sequência que começa ali com o valor e ela vai decrescendo. Isso significa que nós temos aqui, ó, uma sequência numérica decrescente, tá? Começou em 6, 5, 4, 3, né? Até nós chegarmos ali nas duas últimas pedras, tá? Pode soltar as últimas, tá aí, ó. Essa é a última pedra, que não tem nada, né? Tanto em cima quanto embaixo, não tem nada ali, ou seja, a gente interpreta como sendo zero. Então começou em 6, 5, 4, até chegar em 0. Temos uma sequência decrescente, tá? Agora, se a gente quiser juntar esses dois valores, né, tanto aqui da parte superior quanto da parte inferior da pedra, a gente pode ter uma outra interpretação também. Eu posso dizer que essa primeira pedra aqui eu tenho 12 pontos, né? Ali eu tenho 10, depois eu tenho 8, 6, 4 e 2. Observaram? Na parte de cima, 6, 5, 4 e vai decrescendo de 1 em 1, né? Se eu pegar toda a pedra, eu já tenho ali uma sequência numérica onde os valores vão decrescendo de 2 em 2. Ó. Começou em 12, depois foi para 10, né? 12 menos 10, 2. Depois de 10 foi para 8, 10 menos 8, 2. Depois 6, 8 menos 6, 2. Estão observando aí que sempre há uma diferença igual de uma pedra para outra? Essa diferença é igual a 2 e a gente vai mais para frente entender como se chama essa diferença, tá? Que a gente vai usá-la bastante nos nossos estudos de progressão aritmética e geométrica, tá bom? Vamos para a nossa próxima cartela agora, para a gente ver mais alguns exemplos de lei de formação de uma sequência numérica onde nós temos, nesse caso aqui, os múltiplos de 5. Então veja, lei de ocorrência da sequência dos números múltiplos de 5. Então, esse é o critério que eu vou usar para construir essa sequência. Qual é o critério? Que sejam números múltiplos de 5. Então, eu não posso colocar nenhum outro número aqui que não seja múltiplo de 5, tá? Então, esse é o critério que eu vou usar para construir a minha sequência. Eu vou começar aqui no 0, depois 5, 5 mais 5, 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 5, 20 e assim por diante, né? Então, de novo, eu tenho uma sequência crescente, porque nós temos números que vão sempre do menor para o maior. Então, além de ela ser uma sequência crescente, ela é também uma sequência infinita, tá? Porque essa reticências aqui, ela indica que essa contagem, ela continua até o infinito, tá bom? Vamos ver uma outra lei de ocorrência. A próxima aqui. Lei de ocorrência da sequência dos números primos. Então aqui eu já tenho que construir uma sequência em que todos os números sejam números primos. Então eu começo aqui com 2, depois 3, 5, 7, 11. Vejam, todos são números primos. 13, 17, 19. Depois do 19, caberia o número 20 aqui, professor? Não, não caberia, né? Por quê? Porque 20 ele não é um número primo. E aí é importante vocês relembrarem o conceito de números primos, tá? Nós já estudamos esses conceitos, né, de números primos e números compostos. Então,
Para a gente construir uma sequência dessa aqui, a gente precisa nos lembrarmos do conceito dos números primos. O que é um número primo? Tá? O que é um número composto? Porque senão a gente não consegue construir a sequência. Apesar de ser um conceito básico, mas a gente não vai conseguir fazer a sequência. Bacana? Vamos seguindo então. Muito bem, então nós já entendemos o que é uma sequência crescente, decrescente, já vimos que ela pode ser finita ou infinita, bacana, sem nenhuma novidade até aí, né? Agora vamos aqui classificar essas sequências, tá? Falei para vocês que elas podem ser crescentes, decrescentes, constantes ou oscilantes, ok? Então olha o que diz a definição. Existem duas maneiras distintas na matemática é diferente, tá, pessoal? De classificar uma sequência. A primeira delas é quanto à quantidade de termos, forma pela qual uma sequência pode ser finita ou infinita. A outra maneira é quanto ao seu comportamento. Então veja, a primeira forma, né, é quanto a quantidade de termos, tá? E depois é quanto ao seu comportamento. A quantidade está ligada aqui à questão de ela ser uma sequência finita ou infinita. Tá? Se ela for uma sequência finita, claro, nós teremos uma quantidade fixa de termos. Ok? Eu poderia dizer aqui que eu preciso formar uma sequência numérica dos números pares menores que 100. Veja, eu quero formar uma sequência numérica com os números pares menores que 100 e maiores que 2, por exemplo. Vamos delimitar aqui tanto o início quanto o fim. Então, vou formar uma sequência na qual os números precisam ser pares, maiores que 2 e menores que 100. Veja, depois que eu escrever essa sequência, de acordo com esse critério que foi colocado, né, eu vou ter uma sequência numérica finita, porque acima ou igual a 100, né, eu não vou ter mais nenhum outro número, ok? Então, quanto à quantidade, ele se refere a isso, se é finita ou infinita. Agora vamos ver o comportamento, vamos lá. No caso do comportamento, se ela é crescente, decrescente, constante ou oscilante. Vamos ver aqui cada uma delas separadamente, tá? No caso da sequência finita, a sequência é finita quando ela possui uma quantidade limitada de termos. Foi o exemplo que eu dei para vocês agora. Tá? Construir uma sequência numérica com números maiores que 2 e menores que 100, por exemplo, números pares. Tá? Então, a partir desse critério, eu vou escrever a sequência. E aqui nós temos alguns exemplos. Ó. Essa sequência aqui é uma sequência que vai de 1 a 5 apenas. Essa outra vai de menos 16 até menos 1. Então veja que eu tenho ali um limite de termos, tá bom? Então sequência finita é basicamente isso daí. Bacana? Seguindo com a sequência infinita agora. A sequência infinita quando ela possui uma quantidade ilimitada de termos. Nesse caso aqui, ó, começou em 10, né? Foi evoluindo os valores até chegar aqui em 1 milhão, por exemplo. E veja que a gente sabe que ela é infinita porque tem uma reticência ali indicando que essa sequência ela continua a sua contagem. Tudo bem? Olha essa outra sequência aqui. Começa aqui em menos 5, menos 8, menos 11. O que você consegue identificar nessa sequência aqui, olhando? Né? A gente consegue observar que a diferença, né, entre os termos, independente do sinal, se é positivo ou negativo, a diferença são de 3 unidades. Veja, de menos 5 foi para menos 8. Então nós temos uma diferença aí de 3 unidades. De menos 8 para menos 11, mesmo critério, tá? E assim ela vai até o infinito também. Então, 2 exemplos de sequências numéricas infinitas, tá?
Vamos ver agora a sequência numérica crescente. Sequência numérica crescente também bem tranquilo, né, pessoal? A gente consegue facilmente identificar uma sequência numérica quando ela é crescente. Ela é crescente quando os seus valores vão aumentando, tá bom? Os seus valores vão aumentando. Aí você pode se perguntar, professor, mas no caso desse segundo exemplo aqui, eu tenho valores que começam ali com 5, né? Só que 5 ele é maior do que 3. Então, como que pode esses valores irem aumentando? A gente tem que observar o sinal que acompanha o número, tá bom? Nesse caso aqui, eu tenho menos 5, tá? Menos 5, ele é menor que menos 3, porque eu tenho o sinal negativo. Lembra lá da reta numérica? A reta numérica, todos os números negativos que vão se aproximando do zero, né, eles vão aumentando o seu valor. Tá? Então, quanto mais próximo do zero, maior será o seu valor. Isso quando os números vierem da esquerda para a direita. Tá? Quando eu chego aqui em menos 1, né, eu vou passar aqui pelo zero, né, que é a transição, depois eu começo 1, 3, 5, então, nesse caso, nós temos uma sequência que ela é crescente. Tá? Começou aqui em menos 5, que é menor que menos 3 é menor que menos 1, né? Aí sim eu começo com os números pares crescendo ali até o 7. Beleza? Vamos ver agora a próxima definição, que é a sequência numérica oscilante, tá? Ou melhor, a decrescente ainda. No caso da decrescente, uma sequência decrescente quando um termo qualquer é sempre maior que o seu sucessor. Ok? Então, é o que nós temos aqui nesse caso. Então, veja que nós temos 10, depois 7, 4, né? E vai decrescendo até chegar aqui nos números negativos. Mesma situação nesse outro exemplo. Começou aqui em 4, né? Que é um número maior que menos 8. Não esquece do sinal, tá bom? Menos 8, tá? Ele é maior que menos 16. Aqui pode confundir um pouco, tá? Não se esqueçam que quando o número for negativo, sempre ele vai ser o contrário, né? O menos 8, ele é maior que menos 16, menos 16 é maior que menos 32 e assim por diante. Agora nós temos aqui o caso das sequências numéricas oscilantes, tá? Uma sequência constante, quando todos os termos da sequência são iguais, ok? Então, sequência numérica constante. Veja, todos os termos são iguais, eles não mudam, ok? Menos 4, menos 4, menos 4 é constante, como o próprio nome já diz. Agora sim chegamos na oscilante. Uma sequência oscilante quando há termos que são maiores e termos que são menores que os seus respectivos sucessores na sequência. Olha esse exemplo aqui. Eu tenho 1, que é maior que menos 2, por exemplo. Na sequência, eu já tenho o 4, ó. Ela vai oscilando. Uma hora é o número maior, outra hora é o número menor. Ela vai mudando de acordo com o seu crescimento, tá bom? Ok, pessoal? Então, nós chegamos aqui na nossa última sequência numérica, que é a sequência oscilante, tá? Na qual os termos eles irão oscilar. Ou seja, ora eu vou ter um número maior, ora eu vou ter um número menor. E assim por diante, tá? Então observem que essas sequências numéricas, como eu falei para vocês ali, do caso do dominó, né? É uma sequência numérica simples, já que todos os números que nós temos ali, no caso do dominó, são números naturais, ou seja, nós não temos números negativos, por exemplo. Então, a gente conta da maneira corrida, que a gente chama, né? 1, 2, 3, 4, são os números naturais, ok? Então, no caso do dominó, nós temos uma sequência numérica simples.
Agora nós temos outras sequências que são um pouco mais elaboradas. Aí a gente já precisa compreender a lei que vai definir que tipo de sequência nós temos ali, tá? Durante os nossos estudos aqui nessa unidade, nós traremos, por exemplo, algumas atividades em que nós precisaremos descobrir qual é a lei que montou aquela sequência numérica, por exemplo. Então a gente vai dar para vocês ali alguns valores e a gente vai ter que descobrir qual foi a lei, né, qual foi a lei de formação que foi utilizada para montar aquela sequência numérica ali, tá bom? Então vamos voltar aqui para a nossa cartela para a gente ver mais algumas sequências, tá? Então observa, eu vou voltar aqui nessa próxima cartela, como nós falamos, né? Existem duas maneiras distintas de classificar uma sequência. Então a primeira é com relação à quantidade e a segunda é com relação ao comportamento. Então, só resumindo o que nós já falamos até agora. No caso do comportamento, nós teremos sequências ou crescentes, ou decrescentes, ou constantes, ou oscilantes, tá? Dependendo de cada sequência, a gente vai ter um desses casos aqui. Além disso, nós temos também sequências relacionadas à sua quantidade. Então, essas sequências podem ser finitas ou infinitas. E aí, a partir dessas definições, a gente consegue montar as sequências numéricas de acordo com a nossa conveniência. Por exemplo, eu quero montar uma sequência somente com números ímpares, por exemplo. Ó. Então, eu começo aqui com 5, com 1, né? 3, 5, 7, 9, 11. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma sequência infinita. Mas nós podemos também delimitar essa sequência numérica. Eu não quero uma sequência infinita, eu quero uma sequência finita, né? Então, nesse caso, eu vou aqui colocar uma condição, né? Eu quero números que sejam maiores, por exemplo, que 1, né? Números maiores que 1 e menores que, sei lá, 50. Tá? Essa é a condição. Então, todos os números que eu colocar nessa sequência, né, terão que ser maiores que 1 e menores que 50. Tá? Então, eu vou começar a construir a minha sequência a partir do número 2, né? Porque a condição colocada é que sejam números maiores que 1. Então, eu não vou usar o 1, já vou usar a partir do 2. Quando chegar aqui em 50, eu não vou poder usar 50 também, né? Porque eu preciso utilizar números que sejam menores que 50. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje e a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!